Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e uma espectadora do canal, ela fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Infelizmente, ela deletou a pergunta antes que eu pudesse ler ela aqui para vocês e compartilhar. Mas era mais ou menos assim, né? Como ter certeza que uma entidade espiritual é quem realmente ela diz ser, né? E ela coloca que essas religiões espiritualistas, como Umbanda, Kardexismo, né, Espiritismo e esses sistemas de magia, eles são essas pessoas que participam dessas correntes, na verdade elas estão sendo manipuladas por entidades trevosas que fingem ser guias espirituais, fingem ser caboclo, exu, preto velho, né, e espíritos de desencarnados, quando na verdade são entidades trevosas. Ela também cita o exemplo do Chico Xavier, diz que na verdade o que ele psicografava eram mensagens de entidades trevosas que se passavam por espíritos de desencarnados e tal, né? E ela coloca que a única maneira de você realmente saber isso é ler no livro O Universo de Desencanto, né, da cultura racional, se eu não me engano. E que, portanto, esses sistemas de magia que trabalham com jeans, com daimons, com anjos, são todos errados porque as pessoas, na verdade, estariam sendo manipuladas por entidades tão poderosas que poderiam manipular até a percepção da pessoa, né? E na verdade essa é uma pergunta bem interessante. É, Ela é tão interessante que ela faz parte da magia desde os primórdios. Se a gente parar para analisar, os magos persas, os antigos magi, eles já levavam isso em consideração, né? Então, se você vê, eles tinham uma preocupação genuína com esse tipo de fenômeno, com entidades espirituais se passando por outras. No Oriente Médio existe até uma corrente que diz que todos os espíritos desencarnados na verdade seriam djinns se passando por esses espíritos de pessoas mortas, né? A Kabbalah também se preocupa muito com isso e eles têm os magos cabalistas eles têm um protocolo bastante rígido para a confirmação de entidades que passa por gematria, por medição da energia das entidades, pelas mensagens espirituais que determinada entidade está passando. Os Yorubás, né, tem todo um protocolo também bastante rígido para confirmação de entidades que depois foi herdado pelas religiões afro. Então, essa não é uma preocupação recente na magia, né? Desde o começo, desde como os primeiros xamãs começaram a fazer rituais magísticos, eles tinham uma preocupação em saber diferenciar qual entidade era qual, né? Então, a primeira observação que eu tenho para fazer, pelo tom que você usou aí na sua mensagem, eu creio que você às vezes subestima muito as pessoas que estão trabalhando nessas correntes de magia, né? Você coloca como se as pessoas nunca tivessem pensado nessa possibilidade. E na verdade todo o sistema de magia genuíno ele leva em consideração essa possibilidade de que as entidades talvez não sejam quem elas alegam ser. Então, todo sistema de magia genuíno ele vai ter protocolos rígidos que você tem que seguir e protocolos de confirmação para saber se a entidade que você está trabalhando é quem diz ser. Qualquer sacerdote de religião de matriz africana, autêntico sacerdote de religião de matriz africana, leva em conta essa possibilidade e trabalha com seus médiums para fazer com que eles saibam lidar com esse tipo de situação, tá? Então, assim, até mesmo o espiritismo, que muitos desdenham como uma religião menor,
eles também têm essa possibilidade, eles levam em conta essa possibilidade. Tá? Então, você dizer que essas pessoas dessas correntes são ingênuas, que estão sendo enganadas, é um pouco de desconhecimento, porque na verdade qualquer pessoa séria nesses meios leva em conta essa possibilidade. Isso não é algo novo. Todas essas correntes que eu citei, magia persa, a Kabbalah, as correntes africanas de magia e outras, elas são correntes que têm milênios é, de duração. Né? Então elas estão séculos estudando esses fenômenos que a cultura racional começou a estudar no século XX, meados do século XX. Tá? Que o Universo Desencanta, esse livro, ele surgiu aí no século XX. Tá? Mas antes dele, várias e várias correntes de magia já se debruçaram sobre esses fenômenos. E tudo bem, nem todas podem ter um grau de compreensão profundo sobre isso, mas sempre vai ter alguma coisa que vai te ajudar, tá? Então eu diria que você me disse para ler o Universo Desencanto, e na verdade a única coisa que eu conheço do Universo Desencanto é o Tim Maia, tá? Porque eu sou fã do Tim Maia, li algumas biografias do Tim Maia e sei que ele é, entrou para a cultura racional e tal, né? Então é minha única experiência com a cultura racional é essa. E você pode ver que ela não é, uma vez que eu só tenho o ponto de vista do Timaya sobre o assunto, não é tão positiva assim, né? Logicamente eu vou conseguir esse livro também, vou dar uma olhada e vou ler e depois eu posso falar para você minha opinião sobre esse livro, tá? Por enquanto eu não tenho como saber, eu não tenho como mensurar isso, não tenho como avaliar, né, essa corrente porque eu realmente desconheço os aspectos mais profundos da corrente. Mas eu também faço, reverto o convite também. Eu convido você a estudar esses sistemas de magia para você ver que sim, que eles levam em conta essa possibilidade que você citou e tem seus protocolos para lidar com isso. Tá? Então, se você ler qualquer sistema de magia genuíno, se for estudar, você vai ver que todos eles levam em conta essa possibilidade e instruem os seus adeptos a lidar com isso. Tá? Então, esse ar de ingenuidade que você coloca sobre essas pessoas, ele não existe. Tá? As pessoas são suficientemente inteligentes para levar em consideração isso. Né? Eu, particularmente, além de seguir os protocolos dos sistemas de magia que eu trabalho, com o tempo eu consegui, assim, é, eu trabalho um pouco nas vibrações espirituais, porque uma entidade espiritual, ela tem um padrão, uma essência, tá? E se você consegue chegar na essência daquela entidade, você consegue descobrir quem ela realmente é. Tá? É lógico que isso leva tempo, isso tem seus perigos, porque existem entidades que podem sim mudar o padrão vibracional por determinados períodos de tempo, né? Mas eu diria que a experiência, a prática também conta muito nesses processos. Por exemplo, eu trabalho com Exu aí há mais de 20 anos, né? E, e bem, eu tô aqui até hoje e meu Exu de trabalho é uma entidade extremamente sábia, uma entidade que me ajudou muito no decorrer de 20 anos. Então essa minha história, ela dá validade à minha entidade, né? Porque, pô, 20 anos e eu tô aqui ainda e tô bem, né? E consegui coisas incríveis nesses 20 anos. Então, se fosse uma entidade trevosa, uma entidade maléfica, é, ela demorou muito para agir na minha vida de forma negativa, né? Então, a história, a sua história também comprova, né? Existem médias do candomblé aí, pessoas do candomblé que estão há 30, 40 anos na religião,
estão felizes, estão prosperando, né? E você dizer que as entidades que eles trabalham, que os orixás, que as entidades que eles trabalham são negativas, são trevosas, pô, tá 40 anos trabalhando na vida do cara e não deu problema, né? Problema todo mundo tem, mas é, teve mais coisas positivas do que negativas. Existem caras que estão na magia há 50 anos trabalhando com entidades, com daimons, com anjos. É, a história humana tem magia aí desde que começou a relatar a escrita. A gente vê lá que tem história de magia. Né? A gente vê nas paredes as pinturas rupestres descrevendo alguns rituais xamânicos. Pô, a magia está na história da humanidade aí desde os primórdios e muitas pessoas conseguiram, muitas se desgraçaram, mas muitas conseguiram, né? Então a gente vê que esse argumento de que estão todos iludidos, ele não faz muito sentido se você analisar o todo, né? Se você analisar onde estão as pessoas e que tem pessoas que estão prosperando nesse caminho e tem pessoas que não, né? Então eu faço convite para você estudar os sistemas de magia mais profundamente, até mesmo para você poder criticá-los com mais propriedade, né? Então, às vezes você está num preconceito, né? Você tem um conceito pré-estabelecido, por exemplo, das religiões de matriz africana, mas pelo seu depoimento você nunca realmente chegou a ir nos aspectos mais profundos dessas religiões. Não sei se você chegou a frequentar um terreiro, mas se chegou, até onde você foi, até prof, qual a profundidade que você chegou, né? Porque pelo seu relato me parece que você realmente não entende como a mecânica desses cultos funciona. Até do kardexismo que você criticou muito. Eu não sei se você chegou a ver um médium kardecista trabalhando. Né? Se chegou, veja outros médiums, porque eu acho que talvez a referência que você tem não seja das melhores. Mas eu convido que você vá nessas instituições e veja o trabalho que eles fazem, porque isso vai é, evitar esse tipo de raciocínio que você está chegando. Não que a cultura racional, que o universo desencanta, é ruim. Né? Eu não conheço, não sei se é bom ou se é ruim. Tá? Eu vou me aprofundar mais, vou ler o livro que você me recomendou e depois eu dou minha opinião. Mas é um dos pontos de vista, é uma das possibilidades, mas existem milhões de possibilidades que não devem ser descartadas só porque você conhece uma profundamente. Né? É isso que é o mago. O mago ele não descarta as outras possibilidades só porque ele conhece uma. Às vezes existe mais de um caminho para se chegar no mesmo lugar. Tá? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte. Se você quer estudar Kimbanda e xamanismo tribal, se inscreva aí no botão Seja Membro. Entre para o nosso templo, entre para a nossa corrente. A gente vai fazer reuniões presenciais. Eu vou iniciar as pessoas na Kimbanda que quiserem. Iniciar as pessoas no xamanismo. Vou fazer uma corrente de trabalho mesmo. Se você está procurando um caminho espiritual aí e gosta da Kimbanda, gosta do xamanismo, clica aí no botão Seja Membro, vê o material que eu estou separando para vocês. E depois, se você quiser se iniciar mesmo, quiser frequentar, fazer parte aqui da nossa corrente, entra em contato comigo que a gente troca uma ideia a esse respeito. Você vem aqui, vê como que é as coisas, tá? Ninguém precisa tomar decisão precipitada, mas é um caminho aí que eu estou propondo para as pessoas que me acompanham e que realmente querem trabalhar na espiritualidade. Eu sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.